Eu sou Ademir Luiz, presidente da União Brasileira de Escritores de Goiás, professor da Universidade Estadual de Goiás, doutor em História e autor do romance Irudo Medicinalis. É sobre ele que vamos falar hoje, a convite do projeto Porto Verão Presente, 39ª Semana de Cultura e terceira Feira Literária Portuense. Este foi o meu primeiro romance, pelo menos o primeiro publicado. Aqui ao lado nós temos outros livros que eu escrevi ou participei de alguma maneira da sua confecção, da sua produção, mas como falaremos do primogênito, vamos tirá-los de vista. Eu escrevi este livro entre 1996 e 2001, com grandes intervalos entre as épocas, né, de produção. A primeira semente surgiu em 96 e o ponto final em 2001. Ele foi publicado em 2002, logo no ano seguinte, em função de um prêmio literário que eu venci, que é o Prêmio Literário Cora Coralina, né, que dentre a premiação, né, havia também a publicação do romance. E eu achei interessante, talvez por ser meu primeiro livro, colocar um itinerário de pesquisa, de reflexões que eu fiz durante o processo de escrita. E no finalzinho do volume tem um pós-escrito, né, que se chama Notas a Irudo Medicinalis, ou de minhas opiniões acerca da arte da escrita, um pouco sobre mim mesmo e de como, quando e por que vim a escrever este romance. Esse pós-escrito ele foi inspirado naquele pós-escrito que a Marguerite Yourcenar colocou no final do Memórias de Adriano. Eu achei muito interessante na época que eu havia lido, então eu resolvi literalmente copiar a ideia. Eu coloquei aqui como epígrafe uma frase do Umberto Eco, que é a seguinte, abre aspas: o autor não deve interpretar, mas pode contar como e por que escreveu, fecha aspas. Então, portanto, eu não tenho aqui a pretensão de dar chaves interpretativas definitivas para o livro, né? Essa não é função do autor, mas sim apresentar algumas ideias que me ocorreram ao longo da sua escrita, talvez instigando assim a sua curiosidade. E eu acho que a primeira coisa que nós podemos trabalhar é o título e também o subtítulo. O título do livro é Irudo Medicinalis, como eu disse, mas tem um subtítulo que é Ou Carta Aberta de um Vampiro de Brinquedo ao Espectro de Orson Welles. Bastante complexo, né? O próprio Umberto Eco dizia que o título é sempre uma chave interpretativa para os objetivos da obra. E no caso, esse título, somado ao subtítulo, tem, né, essa característica completamente. Então vamos por partes, né? Primeiro, Irudo Medicinalis. O que é Irudo Medicinalis? Irudo Medicinalis é o nome científico do sanguessuga medicinal. Isso mesmo, né? Aquelas práticas medicinais antigas, né, quando alguém queria fazer uma sangria, se feria, estava doente e tal, colocava o sanguessuga em cima de um corte para que ele sugasse, né, o sangue, que havia aquela crença da renovação, né, de que havia ali uma possibilidade de cura, cicatrização, esse tipo de coisa. E ocorreu-me, em função dessa ligação com a ideia do sangue, né, que era possível fazer uma ligação direta com a mitologia dos vampiros. De alguma maneira, embora muito tangencial, esse aqui é um livro sobre vampiros. Mas não esses vampiros clássicos, góticos, tampouco esses vampiros modernos que brilham, né, ao sol, nada disso, né? É outra coisa. Esse vampiro a qual eu me refiro aqui são tribos urbanas, né, que adotam essa identidade noturna, que adotam essa identidade do vampiro, incorporando toda a sua tradição. Então, portanto, o título faz essa referência. Então tem essa dança de sentidos aí. O mito do vampiro ligado a essa ideia da cura, né? Ligado a essa ideia do sanguessuga medicinal. Um mata, né, e o outro cura. Inclusive, ao longo da narrativa aparecem esses sanguessugas ali em algum momento. Na verdade, um personagem os coleciona como uma espécie de bicho de estimação. Bom, indo para o subtítulo. Ou Carta Aberta, no caso, esse
Carta Aberta é uma referência à ideia de confissão. Nós temos um personagem aqui que passou por uma espécie de aventura, né? E ele está ali narrando as suas memórias sobre essa aventura. Então, portanto, já esclarecendo aqui, é uma narração em primeira pessoa. Seguindo, Carta Aberta de um vampiro de brinquedo. O que seria isso? Como eu falei, a inspiração inicial, lá em 1996, para o livro, né, veio dessa ideia de que existem algumas... Inclusive, isso vem do mundo real, né? Eu vi isso em uma reportagem televisiva. De alguns grupos, algumas tribos urbanas, né, esses movimentos de contracultura, que adotam essa estética vampiresca, né, assim como espécie de identidade. Inclusive, uma das epígrafes do livro é exatamente a oração do vampiro, né, a oração desses grupos. Então, quando eu penso nessa coisa do brinquedo, é no sentido de falso mesmo, ou seja, é um vampiro que não é um vampiro real, né, tampouco do folclore, tampouco do cinema, tampouco esses que se vulgarizaram na literatura ou na mídia de modo geral, né? Mas que de alguma maneira ele deseja ter esse tom gótico, né? Mas nunca o alcança, por diversos motivos que são desenvolvidos ao longo da narrativa. E a terceira parte do subtítulo, que é Ao Espectro de Orson Welles. Por que isso? Na época em que eu escrevi o romance foi quando eu comecei a me interessar mais fortemente por cinema. Eu tornei-me um cinéfilo inveterado, via muitos filmes por semana e tal. E eu comecei a estudar muito a obra do Orson Welles, que é o diretor do Cidadão Kane, para muitos o maior filme de todos os tempos. Durante muito tempo encabeçou a lista, né, de melhores filmes. Aqui estou com a biografia do Orson Welles, que eu li na época, né? Então eu fiquei pensando nesse protagonista que tinha visões, que via coisas, tal, que de certa forma podemos dizer que talvez fosse esquizofrênico. Isso nunca fica muito claro na narrativa, mas dá a entender o que o torna um narrador não confiável, né? E no sentido talvez não intencionalmente. Mas eu fiquei pensando, e se esse personagem ele vê alguém, ele conversa com alguém o tempo todo, né? E quem poderia ser? Então naquele momento eu imaginei que Orson Welles seria, né, a figura ideal para representar esse espectro, né, que cerca, né, o nosso protagonista. Em um certo momento da construção do enredo, eu imaginei que poderia estar construindo talvez a primeira parte de uma trilogia. A minha geração tem muito essa moda de trilogias, né, talvez inspirado por Star Wars, muito provavelmente, em que haveria sempre um personagem espectral acompanhando o protagonista. Então eu pensei que os outros poderiam ser o Bertolt Brecht e posteriormente o Luiz Buñuel. Felizmente não levei essa história adiante, né, e parei com Orson Welles mesmo, né, porque claro que seria uma exacerbação do conceito e não ia ficar nada bem. Mas então esse título se explica nesse sentido, né? Irudo Medicinalis, ou Carta Aberta de um Vampiro de Brinquedo ao Espectro de Orson Welles. Dizem que o autor se prepara a vida toda para escrever o seu romance de estreia, né? De alguma maneira nós podemos dizer que aconteceu isso comigo também, né? Isso não é incomum, embora, como eu tenha sugerido no começo desse vídeo, eu escrevi outras coisas antes, né? Contos, mesmo romances que não foram publicados, eu imagino que não serão, que não é de meu interesse, foram, digamos, estudos, né, de juventude ali. Mas nesse daqui eu coloquei muitas das minhas referências culturais naquele momento. Então eu falo muito aqui de cinema, de literatura, de música, de coisas que me interessavam e que me interessam até hoje. Ou seja, aqui nós temos uma espécie de compêndio da minha personalidade. Mas isso não foi gratuito, não foi uma forma de destilar, né, essas coisas que me interessam, de forma alguma. Já na época, já em 96, já tem um tempinho aí, eu comecei a escrever bastante jovem, eu já tinha como percepção a ideia de que a literatura contemporânea tinha um desafio. Que era o quê? Que era
o de abraçar a cultura pop. O que eu quero dizer com isso? Você tem toda a cultura clássica, né, que foi desconstruída ali pelo modernismo, mas quando pensamos em literatura contemporânea, e talvez um pouco nos conceitos do Peter Gay, o teórico, que diz que o moderno, na verdade, ele não se modificou para tornar-se o pós-moderno. Não foi isso. Na verdade, é uma continuidade, né? Mas nessa continuidade, de alguma maneira, falta essa incorporação à cultura pop. Porque a cultura pop, de alguma maneira, está substituindo, né, no imaginário, o que de certa forma é até preocupante em algum aspecto, a cultura clássica. Ou seja, tem pessoas que falam Klingon, tem pessoas que são obcecadas por Star Wars, né, Senhor dos Anéis, né, personagens de ficção que estão aí no imaginário pop, né, mas que são criações modernas. Então, como incorporar isso? Né, numa discussão que se pretende alta literatura, que se pretende dialogando com a cultura clássica. Então, quando eu construí essa narrativa, eu procurei colocar como base essas possibilidades de levar essa discussão para algum ponto. E é por isso que uma das epígrafes do livro é uma citação ao Beatle John Lennon, que é a seguinte: abro aspas. Se Leonardo vivesse hoje, não pintaria Gioconda, mas faria um filme. Ou seja, aquela ideia de que mesmo os grandes gênios do passado, estando vivos hoje, obviamente eles iriam pensar a partir das ferramentas e de conceitos contemporâneos. Então, talvez, por que não, uma figura tão inovadora como o Leonardo da Vinci não optasse por trabalhar como cineasta, com mídia audiovisual, né? Então, quer dizer, essa frase do John Lennon me instigou muito quando eu li, e eu pensei, não, mas se encaixa muito bem no que eu estou pensando, nessa ideia de tentar relacionar essas duas vivências culturais, a cultura pop com a cultura clássica, porque obviamente há poucas coisas mais clássicas do que a ideia do vampiro. Ela faz parte inclusive do folclore, né? Não apenas europeu, mas do folclore mundial. Existem variações da ideia do vampiro no mundo todo, né? E ao mesmo tempo os personagens são jovens, contemporâneos, né? Que estão numa vivência cultural da sua época, né? Então, quer dizer, é esse entrelaçamento que me interessou na concepção deste livro. E qual que é o enredo principal? Resumidamente, que dizem que quando você tem que vender uma ideia, tem que colocá-la em poucas linhas, né? E daí você desenvolve. Mas basicamente é o seguinte: o estudante, ele chega em uma grande cidade, se envolve com a tribo urbana, que, como eu expliquei, assume a identidade do vampiro e percorre as noites com isso, inclusive em alguns momentos usando dentes falsos, né? É moda entre eles usar lentes de contato, inclusive cada olho de uma cor, inspirado no David Bowie. Mas enfim, ele encontra esse grupo, né? E em algum momento há uma excursão da Mona Lisa pelo mundo que vai passar por essa cidade e eles vão roubar o quadro. É essa a sinopse. Ou seja, esse grupo de vampiros de brinquedo que se associam com o jovem que acabou de chegar na cidade e vão tentar praticar talvez o crime do século, o roubo da Mona Lisa, que inclusive já aconteceu anteriormente, como quem estuda arte sabe muito bem. Quem são esses personagens, esses protagonistas, né, que vão realizar esse roubo, né? São 4 figuras, embora nem todas cheguem ao final da narrativa participando ativamente deste roubo. O primeiro, que inclusive é o narrador, é o Lord Dusseldorf. Por que Dusseldorf? É uma inspiração do filme do Fritz Lang, M, O Vampiro de Dusseldorf. Esse personagem aqui, M, também não é um vampiro clássico, né, um vampiro sobrenatural, né? Ele é basicamente um criminoso, um assassino que mata crianças e por isso é julgado pela própria comunidade criminosa da sua cidade, da cidade de Düsseldorf, né? E eu coloquei como protagonista por ser essa figura ambígua, né? Que
é um homem doente, né, mas que de alguma maneira ele é aquela figura que nos guia pela narrativa, com todos os seus defeitos. Mas a figura que domina essa narrativa é o Lord Byron. Lord Byron é inspirado no grande poeta romântico inglês, né, que inclusive ele é um homem, né, que está por trás da inspiração para o conto O Vampiro, de John Polidor, que está publicado aqui neste livro, Contos de Vampiro. Ele é um dos contos presentes na edição. Então, ele era, esse Lord Byron, uma figura fundamental naquela cultura inglesa do século XIX, romântica, né? Ele chegava a ser o que nós poderíamos designar hoje como uma espécie de celebridade, né? Como dizem, muito belo e cruel, né? Inclusive morreu na guerra, né? Então, essa figura que domina a narrativa tem o nome inspirado nele. E se me perguntarem se eu consigo visualizar esse personagem, talvez o único desse grupo, desses 4 protagonistas que eu consigo visualizar claramente é o Lord Byron. E ele me parece, eu concebi como jovem Marlon Brando no filme O Selvagem, talvez numa rua chamada Desejo, um bonde chamado Desejo, uma rua chamada Pecado, né? Tem esses 2 títulos aqui no Brasil. Então é o único talvez que eu conseguiria pensar ali como que ele é fisicamente. Eu até chego em algum momento aqui no livro a comentar sobre isso. A terceira figura é o Lord Lugosi, que é a figura mais distante do grupo, né? Que ele percebe que aquilo é basicamente uma grande brincadeira de juventude e que quando a coisa fica realmente mais séria, ele pega e pretende se retirar, né, desse jogo, né? E acaba tendo um final que eu diria trágico, embora não provocado pelos eventos principais do livro. E o nome dele, do Lord Lugosi, é uma homenagem ao Bela Lugosi, que é o ator que interpretou Drácula no filme dos anos 30, da Universal. É um ator húngaro, né, que com aquele sotaque muito forte dele, foi talvez a primeira grande figura a imortalizar esse personagem, né, com o seu I am Dracula, né, isso entrou para a história do cinema. E eu achei que seria interessante homenageá-lo, né, com esse personagem que é talvez o mais consciente do que está acontecendo ali. E talvez o mais inconsciente é o Lord Orlok. Né? Lord Orlok é uma homenagem ao nome que se dá para Drácula na versão dirigida por Murnau, né, que, como nós sabemos, foi uma versão do romance Drácula, do Bram Stoker, ilegal, né, ele não tinha os direitos do romance, então ele mudou algumas coisas ali, dentre essas coisas o nome, né, do protagonista, não é mais Drácula, mais Orlok. Né. Nas versões mais recentes isso foi modificado, mas originalmente era isso. Né, e aí esse personagem, vamos dizer assim, fora de controle. E por que essa coisa de Lord? Né? Lord Düsseldorf, Lord Byron, Lord Lugosi, Lord Orlok. Isso é uma ideia que eu peguei do Jim Morrison. Sim, o Jim Morrison, o vocalista da banda The Doors, que ele era também um poeta, um intelectual, um ensaísta, né? E ele tem um ensaio muito interessante, né? que inclusive desdobrou-se um livro, em que ele fala que essa ideia dos lords significa figuras que têm uma espécie de consciência do mundo e que não está necessariamente ligado a uma aristocracia de sangue, mas uma aristocracia cultural. Ele mesmo se considerava um lord. Né? Então, quando esses personagens que se desenvolvem nesse mundo, né, abraçaram, digamos assim, essa causa gótica, né, eu achei que eles eram uma espécie de lords, né, querendo recuperar de alguma maneira, né, esse mundo, né, anacrônico, né, dos séculos passados. Então, Jim Morrison me pareceu uma boa ideia. Temos uma personagem feminina forte no livro, né, que é a Ariadne, né? Obviamente a referência aí ao fio de Ariadne, talvez uma referência um pouco óbvia demais, né? Mas ela tem uma característica interessante, que eu acho, que foi inspirada em um filme de 1977 do Luiz Buñuel,
que é o Esse Obscuro Objeto do Desejo. Que curiosamente a protagonista do filme é interpretada por duas atrizes, né? E isso é uma coisa que não se discute no filme, né? Elas mudam, né? A personagem muda de rosto e fica por isso mesmo. Eu fiquei pensando nisso e pensei, olha, a minha personagem feminina poderia ter alguma coisa assim. Então eu a construí com, digamos assim, essas duas faces, que de alguma maneira só é percebida pelo protagonista, que nós temos a consciência de que tem aqueles problemas, né, visuais, de percepção, psicológica e tudo mais, né, e ele a vê ao mesmo tempo, ou então paralelamente, ali dependendo da luz, de algum efeito que se tem, né, como a Bibi Anderson, do Sétimo Selo, que é um filme que me impressionou muito quando eu vi, e também como a Ornella Muti, de Crônica de um Louco Amor. Né? Ou seja, essa personagem, que é uma personagem bem forte, né? Bem interessante, acredito eu, né? Inclusive mais inteligente e mais sagaz e mais astuta do que o próprio protagonista, que eles formam um par romântico ali, de certa forma inusitado, tem essa característica dupla, né? E de duplo também, né? Que é um tema constante na literatura. E aqui nós temos uma escandinava e uma latina, sendo, na verdade, essa mesma pessoa. Tudo se passa numa cidade chamada Alexandria, que é obviamente uma homenagem às cidades construídas por Alexandre o Grande na construção do seu império. Mas por quê? Porque essas cidades que Alexandre o Grande construía tinham a preocupação de ser cidades da cultura. Cidades, inclusive a Alexandria, que tornou-se famosa, simbólica, não foi a única, tinha uma grande biblioteca, a famosa Biblioteca de Alexandria, que se incendiou, aquela coisa toda que nós sabemos. E essa cidade que eles vivem é uma cidade inspirada nessa Alexandria do Alexandre o Grande, né, em que você tem dois aspectos ali. Primeiro, o aspecto da cultura e também o aspecto da violência. Em algum momento eu falo que é uma cidade cheia de bibliotecas e onde a vida vale muito pouco. Você pode morrer a qualquer momento, ser assaltado a qualquer momento, você sofrer uma violência a qualquer momento. Que é uma forma de dizer que não necessariamente a cultura redime. A história da humanidade prova isso, né? Às vezes civilizações altamente cultas cometem atos altamente bárbaros. E temos outros personagens, como por exemplo um falsificador, né, que inclusive ele falsifica uma versão da Mona Lisa. Nós temos um ladrão aposentado, né, um já idoso, né, que vai ajudá-los ali na tentativa de roubo. Que é também o dono de um clube em que eles se reúnem, né, e também um palestrante, né, sobre a tradição do vampiro. Ele é uma espécie de erudito, né? Tem o colega de quarto do Lord Dusseldorf, que não faz parte do grupo, né, e que ele é obcecado em terminar de ler Don Quixote no original, né, no espanhol. Só que ele tem a percepção de que quando ele fizer isso, ele vai morrer. Mais ou menos o que acontece, segundo a tradição, com quem termina de ler todos os contos das Mil e Uma Noites, né? Então eu procuro fazer essa ponte aí. Ou seja, nós temos aí alguns personagens que servem como pontes para outros temas serem discutidos no livro. E que temas são esses? Eu vou discorrer sobre alguns deles aqui para não me alongar. Mas, por exemplo, o protagonista, ele se define da seguinte forma. Na primeira linha do livro: Caro Orson, é uma carta dirigida a Orson Welles. Eu sou ateu, cinéfilo e melancólico, e tornei-me um vampiro de brinquedo sobre o nobre título de Lord Dusseldorf. Reparem, destacarei aqui a palavra cinéfilo. Ele é um cinéfilo, ele passa o filme todo tentando estabelecer uma lista dos 10 melhores filmes de todos os tempos. Ele tira uns títulos, coloca outros, enfim, ele é obcecado por isso. Esse é um dos temas que perpassam o romance. Essa tentativa de ordenamento do mundo a partir de uma lista do que é o melhor em uma determinada arte. Ele consegue, não consegue?
É um dos temas do livro. Outro tema é a guerra entre essa tribo urbana dos vampiros e a tribo dos Trekkies. O que são os Trekkies? Trekkies é basicamente o primeiro grande fã-clube, né, que surgiu na cultura pop, que eram os fãs de Star Trek. Aqui no Brasil, Jornada nas Estrelas, né, que é uma série que se volta para o futuro. A ideia de que a humanidade vai se redimir, tem um grande futuro pela frente, que a humanidade tem remédio, enquanto que os vampiros é o contrário disso, né? É a ideia do passado, da tradição, de que nós somos uma raça doentia, o que nós podemos fazer é conviver com isso da melhor forma possível. Ou seja, de certa forma é uma guerra entre otimistas e pessimistas. E essa guerra se desenvolve da seguinte forma. São grupos, são tribos urbanas ali que de vez em quando se encontram na rua e brigam. De vez em quando existem algumas ciladas, por exemplo, aqui há uma cilada que se passa dentro de um cinema, que é o cinematógrafo Kubrick, que é inspirado naquele filme Carrie, a Estranha. A cena famosa, né, em que a protagonista é banhada, né? Só que aqui é um pouco diferente, na verdade é bastante diferente, mas a inspiração é direta e quem lê vai realmente perceber isso. E nessa luta entre Trekkies e vampiros tem também muito claramente aquilo que eu designei no comecinho da minha fala, dessa disputa entre o clássico, né, e o pop dentro do livro. E eu procuro construir isso a partir de elementos que vão desde o tipo de narrativa, que a narrativa ela é feita em blocos, inclusive na redação original era um bloco só, mas depois para facilitar para o leitor eu achei que seria mais interessante dividir em parágrafos, mas são blocos, né, e que há uma continuidade de cada parte, né, cada parte interna desse bloco. Ou seja, tem ali uma espécie de engenharia pensando na organização do livro. E dentro dessa engenharia tem alguns momentos que podem ser destacados. Por exemplo, existe o ensaio dentro da narrativa. Esse ensaio é um capítulo chamado Uma Breve História Natural dos Vampiros. E o que é isso? É aquele personagem que eu falei há alguns minutos, que é um ladrão famoso, né, já idoso, já aposentado, tal, que ele fundou esse clube, né, que os vampiros se reúnem, que é o Clube Carfax, em homenagem a uma abadia ali do livro do Drácula, né, em que ele fala sobre o mito do vampiro. Então ele descreve o mito, como o mito se formou, como que ele foi para a cultura pop, né, como que ele é visto em várias partes do mundo. Ou seja, você retirando aquilo do livro funciona como uma espécie de ensaio separado, mas está integrado, né, na narrativa. Da mesma forma, existe uma história dentro da história, que é inspirada naquela aposta que o Lord Byron fez com o Shelley, o poeta Shelley, e o John Polidor, e a Mary Shelley, autora de Frankenstein, que era o seguinte: eles estavam, em um certo momento, em um castelo na Suíça, houve uma tempestade, né, e não puderam sair naquela noite e tal, e resolveram ficar contando histórias de fantasmas dentro do castelo. E qual foi o desdobramento daquilo? Vamos fazer histórias sofisticadas literariamente. Então fizeram uma aposta para quem faria melhor. Só que só duas pessoas fizeram, que foi o John Polidor, né, com aquele conto O Vampiro, baseado numa ideia do Lord Byron que ele não desenvolveu, e a Mary Shelley, e o conto dela é nada mais nada menos do que Frankenstein. Então, baseado nessa história real, né, eu fiz com que os meus personagens fizessem a mesma coisa, estabelecesse ali uma aposta, né, sobre quem escreveria uma determinada história. E apenas um cumpre, que é exatamente o Lord Düsseldorf, o nosso protagonista, e essa história que ele escreveu para cumprir a aposta que os outros não fizeram, né, a sua parte, ele coloca na sua narrativa. E é, de certa forma, uma espécie de sátira do romance gótico clássico, né? Aqueles romances pesados, românticos, tal, em que a morte tem todo um peso simbólico, tal. Nesse caso aqui envolvendo figuras históricas, como a própria personagem que inspirou a verdadeira Mona Lisa, né? E Joana d'Arc. Parece estranho, mas eu tento construir aqui
uma narrativa coesa pensando nisso. E a própria história do roubo, né? Porque sempre me pareceu muito estranho esses filmes de roubos mirabolantes, né, em que você faz um plano todo detalhado tal, e nada pode dar errado, que vai sair do controle. E eu sempre fiquei pensando, gente, será que isso é factível? E eu resolvi fazer uma brincadeira com relação a isso no livro. Porque o roubo acontece, ele é descrito, só que ele é descrito de certa forma que o protagonista ele não participa diretamente dele. Mas como isso é feito, apenas lendo o livro vocês poderão saber. Então eu faço para vocês esse convite. Leiam o meu romance. Ele vai ser relançado, ele é de 2002, ele está esgotado, se encontra em plataformas de venda de livros pela internet, mas ele será relançado em edição nova, revista, né, atualizada com as novas normas ortográficas e tal, ainda agora em 2020. Então fica o convite para que vocês leiam Irudo Medicinalis ou Carta Aberta de Um Vampiro de Brinquedo ao Espectro de Orson Welles. E como saber notícias do livro? Me seguindo em minhas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube em que eu dou um curso de escrita criativa e faço alguns vídeos ali também de comentários culturais e tal. E tenho o meu Instagram, né? Me sigam lá, AdemirLuiz.leitorcinéfilo. Ademir Luiz com Z, né? .leitorcinéfilo. Estou lá comentando sobre literatura, né? Cinema, basicamente, e vários elementos ali da cultura geral, cultura pop, cultura clássica. Espero encontrá-los novamente e serão muito bem-vindos em minhas redes. Muito obrigado pela atenção e boa leitura.